Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula e hoje nós iremos corrigir a atividade 5, certo? Vamos lá. Questão 1. Uma prova é composta de 15 questões, das quais o aluno deve responder 10. De quantas formas ele poderá responder as 10 questões? E aí, uma interpretação, certo? Tenho 10. Se ele escolher as 10 primeiras, independente da ordem que ele responda, será as mesmas questões. Então, nesse caso em que a ordem não importa, será formado o mesmo grupo, nós utilizamos aí combinação, certo? Para identificar a quantidade de agrupamentos. E a forma de combinação é dada pelo seguinte: combinação de um total de n elementos tomados e agrupados em p quantidade é dado por essa forma, certo? E a gente vai identificar aqui o que? As duas variáveis, total de 15 questões agrupada entre 10, porque cada aluno poderá escolher 10 aleatoriamente. Então, substituindo aqui os valores, nós temos, né, combinação de 15 tomados de 10 em 10, n é o total, então 15, p a quantidade, aí por prova, né, 10, n 15, p 10. E aí, resolvendo as operações, nós teremos o seguinte: reescrevendo 15 aqui fatorial, em função das fatoriais nós teremos 15 vezes 14, 13, 12, 11, 10 fatorial, para a gente poder simplificar. E aqui 15 menos 10, aqui não é fatorial, né? É só valor fatorial, é fora do parênteses, então 15 menos 10 é 5. 5 fatorial. Aí podemos simplificar aqui 10 e 10 fatorial. E aí, resolvendo as operações aqui, multiplicação, nós teremos 15 vezes 14 vezes 13, 12, 11, é 360.360. Dividido por 5 fatorial, 5 fatorial é 120, certo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é um total de 120. E fazendo a divisão desse total, nós temos aí uma quantidade de 3.003 maneiras aí de responder essa prova. Né? Há 3.003 possibilidades, certo? Vamos ver aí a questão 2. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podem ser formadas com um grupo de 7 pessoas? Então, quantas comissões? E aí a gente vai observar o seguinte: se eu escolher 3 pessoas e colocar elas em ordem, se alterar a ordem dessas pessoas, surge um novo grupo? Não, é o mesmo grupo. Se é o mesmo grupo, então é combinação, que nós já conhecemos a fórmula, identificando aí n como total de pessoas e p a quantidade de pessoas de cada grupo, né? Nós temos aí 7, 3, então substituindo as variáveis aqui por seus valores, nós teremos 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Resolvendo as operações, né? 7, vamos escrever aqui agora em função de 4, porque a subtração aqui, né, de 7 e 3 é 4, é maior do que o 3 fatorial, então é mais interessante para a gente. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O 3 fatorial aqui, eu posso já escrever ele, que é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E aqui, 7 menos 3 é 4 fatorial. Posso simplificar aqui, 6 pelo 6 e o 4 fatorial pelo 4 fatorial. 7 vezes 5 é o que sobra, né? 7 vezes 5 é 35. Nesse caso, são possíveis aí organizar 35 comissões. Beleza? Vamos para a questão 3. Ao sair de uma festa, 10 amigos se despediram com um aperto de mão. Quantos apertos de mão foram trocados? Então, 10 amigos com apertos de mão. O aperto de mão é entre 2 pessoas, não é isso? E aí, se o primeiro for apertar a mão do último, então, o último voltar para apertar a mão seria o mesmo
aperto, né? Seriam as mesmas pessoas. Então, isso não geraria um novo conjunto de amigos se cumprimentando. Então, a gente vai observar que é um total de 10 amigos. Os apertos de mãos são tomados de 2 em 2, né? Combinação total aqui, e os grupos de 2 em 2, o aperto de mão de 2 em 2. A gente vai substituir N, que é o total, P de 2 em 2, né? N, P. E agora resolvendo, ó. Nós temos o 2 fatorial aqui, mas eu sei que aqui 10 menos 2 é 8. Então, vou reescrever o 10 fatorial em função de 8 fatorial, que fica mais viável para a gente. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido 2 fatorial, 2 mesmo, já vou colocar ele aqui. E 10 menos 2, 8 fatorial. Posso simplificar aqui o 8, um 8. E eu já posso, se quiser, fazer essa divisão aqui, que fica mais fácil. 10 dividido por 2 é 5, é só vou fazer 5 vezes 9. Já sei a conta aí, dá para fazer o cálculo mental, é 45. Nesse caso, são 45 apertos de mão. Todos os amigos se cumprimentando. Vamos lá, questão 4. Em um congresso de educação, há 6 professores de física e 6 de matemática. Quantas são as possibilidades de formar uma comissão de 5 professores, com 2 professores de matemática e 3 de física? Se são grupos, né, as comissões, escolhendo os professores, independente da ordem que foi escrito o nome deles ou escolhido, se alterar a ordem, será o mesmo grupo. Isso não gera um novo grupo, né? Alterando a ordem, não gera um novo grupo, então é combinação. E a fórmula de combinação, nós já sabemos pelas questões. Só que aqui nós teremos grupos de professores de matemática e grupos de professores de física. Então, a gente tem que analisar os dois, certo? São 6 professores de matemática aqui, só que irão escolher apenas 2. Então, um total de 6, escolheram 2 a 2. E os professores de física também têm um total de 6, só que serão escolhidos de 3 em 3 aí as possibilidades. Então, física será de 6, 3. Tomados 3 a 3. Essa é a... Multiplicando os dois agrupamentos encontrados, nós veremos o total de comissões possíveis. Então, vamos calcular separadamente aqui, né? C, né, combinação de 6 de 2 em 2, vai ficar 6 sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2. Vamos reescrever o 6 aqui em função de quanto? De 4, né? Que é mais viável, é o valor maior que 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido 2 fatorial é 2, já posso colocar aqui. E 6 menos 2 é 4. Já posso simplificar aqui, ó, 4 por 4. E se quiser fazer a divisão mental aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3, né? Então, só fazer 3 vezes 5 é 15. Então, os professores aí de matemática, nós teríamos um grupo de 15, só considerando os professores de matemática. Mas aí nós temos os professores de física, que também é uma combinação, né, de 6, um total de 6 tomado de 3 em 3, então seria 6 o total, fatorial aqui 3, 6 menos 3, fatorial. Aqui eu vou reescrever o 6 em função de 3 fatorial, então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui o resultado vai ser 3 também, então já vou reescrever 3 fatorial é igual a 6, certo? 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. E 6 menos 3 aqui, 3. Tem um fatorial fora do parênteses, mantém. Eu já posso simplificar aqui, ó, 6 por 6 e o 3 fatorial por 3 fatorial. O que nos resta aqui é 5 vezes 4, que é igual a 20. E aí é o seguinte, o grupo de professores de matemática são 15, os professores de física são 20. Pela análise aqui, ó, combinatória aqui, princípio multiplicativo, nós teremos um total então de 300 possibilidades. As comissões aí, a comissão pode ser realizada em 300 possibilidades aí, considerando todos os professores. Vamos ver aí, questão 5. Ó,
Usando as 5 vogais e os algarismos de 0 a 9, quantos conjuntos de 5 elementos podemos formar, sendo duas letras diferentes e 3 algarismos distintos? Então aí, né, no texto a gente viu uma diferença entre sequência e conjunto, né? Sequência, a ordem importa, ou seja, se alterar uma ordem da sequência, gera uma nova sequência, se alterar uma ordem dos elementos. Já no conjunto, não. Se alterar a ordem dos elementos, o conjunto não gera um novo, é o mesmo. Nesse caso de conjunto, então a gente trabalha com combinação, que a fórmula é dada dessa maneira que já vimos. E aí vamos observar que é o seguinte: é um conjunto misto, então formado por vogais, que são letras, e por número. Então vamos considerar os dois. São um total de 5 vogais, ao qual será utilizado 2. Então vamos fazer a combinação de 5, tomada de 2 em 2, e 10 algarismos, né? De 0 a 9, nós temos um total de 10 algarismos. E será utilizado 3 para a combinação. Então, combinação de 10 tomada de 3 em 3 aqui. Nós vemos aqui então das vogais, substituindo os valores da fórmula, 5 fatorial sobre 2 vezes 5 menos 2. Resolvendo aqui, reescrevendo em função de 3 fatorial, que é o resultado aqui, é maior do que 2. Então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido 2 fatorial é 2, eu já posso escrever aqui. 5 menos 2 é 3, né? Nós temos esse resultado. Posso simplificar aqui, 3 fatorial por 3, e eu posso efetuar a divisão aqui, 4 dividido por 2 é 2, né? Então 2 vezes 5, 10. Então, para as letras nós temos 10 possibilidades. E para os números, 10 fatorial dividido por 3 vezes, abre parênteses, 10 menos 3. E aí, reescrevendo 10, vou reescrever em função de quem? Em função de 7, que é o resultado que eu obterei aqui. Então, fica mais eficiente. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial é quanto? 6. Então, já posso reescrever aqui 6. Né? 10 menos 3 é 7. Aí eu vou simplificar, ó, 7 fatorial por 7 fatorial. E escrevendo aqui a multiplicação, 9 vezes 10 vezes 8, né? 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 é 120. Então, 3 algarismos, 3 números, considerando só eles, são 120. Agora, considerando os dois, né, números e letras, nós teremos então um total de 10 vezes 12, que é 1.200 conjuntos possíveis aí. Certo? Vamos ver questão 6. Quantos grupos de 3 letras distintas podem ser constituídos com as letras da palavra sucesso? Quantos desses grupos não contém vogal? Então vamos lá. A palavra sucesso tem um total aqui de 7 letras, porém 3 delas se repetem, né? E aí o que a gente faz para resolver isso? Vamos considerar apenas 5. 2S, se eu vou utilizar no mesmo grupo, não vai ser distinto, vai ser a mesma letra. E aí, qual variável nós iríamos utilizar? Qual método, né? Se trata de uma combinação, visto que, né, é diferente do anagrama, apenas o grupo, então a ordem das letras invertendo não gera um novo grupo, será considerado o mesmo. Então é combinação. E aí nós já temos a fórmula de combinação, vamos substituir seus valores. Total de letras que será considerado o quê? 5, né? Tomadas de 3 em 3. Então, combinação de 5, de 3 em 3, é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Vamos reescrever o 5 fatorial aqui em função de 3, né, que é maior do que a divisão, a subtração aqui. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, e 2 fatorial é 2, certo? Então, eu já posso escrever aqui, 2 fatorial é 2.
Posso simplificar aqui, né? 3 por 3. E se eu quiser também, posso dividir já aqui. O 4 dividido por 2 é 2. Faço agora só a multiplicação de 5 por 2, que é 10. Nesse caso, são 10 possíveis, né? E todos contêm vogal. Por que todos contêm vogal? Nenhum, né? Quantos desses grupos não contém vogal? Nenhum dos grupos não contém. Porque tem um grupo de 3 letras, a qual só possui 2 consoantes. Então, todos os grupos terá que ter pelo menos uma vogal. Certo? Vamos aí, questão 7. Ó, entre os números de 1, 2, 3, 4, até 15, né? De 1 a 15, serão selecionados 5 números ímpares e 3 números pares. Calcule quantos diferentes grupos de 8 números podem ser escolhidos. E é o seguinte, nós vamos ver que são números distintos aí por grupos ímpares e pares. Então temos que saber qual o total. O total de números ímpares aqui são 8 e de número pares 7. Certo? E aí é o seguinte, observando a fórmula, nós iremos utilizar o total de número ímpar tomado de 5 em 5, total 8, e de números pares, um total de 7, tomado de 3 em 3. Iremos calcular separadamente e para ver depois o total dos grupos utilizaremos a multiplicação, né? Princípio multiplicativo. Então vamos lá. Combinação de 8 tomado de 5 em 5 é igual a n, que é o total, 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes n menos p. 8 fatorial, vamos escrever aqui em função de 5 fatorial, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial, aqui, certo? 8 menos 5 é 3 fatorial, e 3 fatorial é a mesma coisa do que 6, para ficar mais simples aí. Eu vou simplificar aqui, então, o 6 eu posso simplificar com 6 e o 5 fatorial com 5 fatorial. Nós teremos aí 8 vezes 7, que é 56. Certo? Então, encontramos aqui para os números ímpares. Terá um total de 56 grupos. E para os números pares, combinação de 7 tomado de 3 em 3. Então, 7 fatorial dividido por 3 fatorial. 7 menos 3. E aí, agora vamos reescrever o 7 fatorial em função de 4. Porque aqui a subtração, 7 menos 3 é 4. É maior do que 3, então melhor para a gente. Então fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial é quanto? 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? E aqui 4 fatorial. Simplificando agora, né? Posso simplificar, ó, 6 por 6 e o 4 fatorial por 4 fatorial. Nós teremos aqui como restante aqui 7 vezes 5 apenas, que é 35. Então, total de grupos aqui de números ímpares. Agora, considerando os dois grupos, nós teremos aí um total de 56 vezes 35, que é 1960 grupos, certo? E aí, pessoal, chegamos ao fim dessa atividade, e aí nós teremos a sexta atividade, e a atividade avaliativa, certo? Irei passar a atividade no sistema e vocês irão fazer e enviar, como vocês já estão acostumados. E para a gente ir para essa atividade, vamos fazer uma revisãozinha simples, aí, bem rápido. Vamos lá? É o seguinte, nós trabalhamos aí análise combinatória e vimos dois conceitos que são fundamentais para a análise combinatória, que são fatorial de um número e princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo, certo? Fatorial, nós já estamos acostumados, só para relembrar, né? Conhecemos como fatorial de um número natural a multiplicação desse número por seus antecessores, com exceção ao zero, que a gente já vem praticando aí. E o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, estabelece um método indireto de contagem de um determinado evento, sem que haja a necessidade de descrever todas as possibilidades. Nós vimos aí diversos exemplos, né? E até em combinação com outros agrupamentos, certo? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, volta ao vídeo lá
em que trabalha fatorial, princípio multiplicativo. Se não tirar a dúvida, mesmo assistindo o vídeo, só é mandar no WhatsApp, certo? Então são esses dois conceitos básicos. E outra coisa que nós vimos foi os três principais tipos de agrupamentos, que são eles, né? Arranjos, permutações e combinações. Que são a diferença entre eles, certo? Arranjo são agrupamentos de N elementos, um total de N, tomados de P a P. Só que o seguinte, a ordem que os elementos ocupam dentro do grupo tem importância. O que quer dizer? Se a gente altera a ordem de algum elemento no grupo, surge um novo agrupamento. Quando isso ocorre, nós temos um arranjo. E o arranjo ele é resolvido pela seguinte fórmula, né? Arranjo de um total de N elementos tomado de P a P é igual a N fatorial, que é a quantidade total de elementos, dividido por N menos P. Quem é P? A quantidade por grupo, que serão agrupados, né? Qual quantidade serão agrupadas? P a P. Certo? Permutações, que são? É um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado onde entram todos os elementos. Então, bem simples, quando se fala de permutação, nós temos aí que para solucionar a permutação é igual a quantidade total de elementos, o fatorial desse total. Porque todos os elementos serão organizados. Então, permutação é uma forma simples aí de arranjo, mais direta. E, por fim, combinações, que o que são? Temos uma combinação quando os agrupamentos conseguidos permanecem iguais ao se inverter a posição dos seus elementos. A ordem que os elementos ocupam no grupo não tem importância em relação a formar novos grupos. Alterou a ordem, manteve o grupo, então é combinação. Para a gente ver aí, claro, uma diferença é, se a gente for considerar uma fila de pessoas, a ordem importa, né? Nós teremos grupos diferentes se a gente vai considerar essa fila. Se Maria é a primeira e Maria vai para o segundo, nós temos uma segunda ordem, um segundo grupo, considerando a ordem aí. Agora, quando se fala, por exemplo, esse mesmo grupo que está na fila agora, eles vão se dividir para formar equipes. Eram 10 pessoas, iriam formar equipes de 5. Então, não importa a quantidade ou a ordem do nome dado para formar cada equipe. Mesmo alterando a ordem aí, a equipe é a mesma. Nesse caso, a gente considera que são combinações. E a fórmula aí, que foi que a gente acabou de ver na última atividade, é dada, né? Combinação de um total de N elementos tomado de P a P. A fórmula é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Em que N a gente já viu que é o total de elementos e P a quantidade por grupo. É o total de elementos em cada grupo que será organizado. Certo? E aí, pessoal, nós vimos também alguns casos específicos, por exemplo, permutação com repetição. Se você ficou a dúvida aí, veja o exercício, veja a videoaula, para não levar essa dúvida para a avaliação. Se ela persistir, mesmo após a videoaula, manda no WhatsApp aí, certo? Então, boa prova e até a próxima aula.